Y aquí voy a presentar. Mudaron aquí todo. Ahora no encuentro más nada. Layout. Nos tres. Esta de aqui a presentar agora. Tá do lado da mãozinha aí, né, professor? Ok. No Sim, centro. obrigado. É que mudou a configuração aqui, que a gente se perde sempre no. Mudaram o layout, foi? Mudaram. Então, acho que devem estar. Estão enxergando aí a minha tela. Sim, sim. Então, bom, queria começar também com a parte artística aí, que o Alessandro fez e o João também. Então, aqui eu tenho duas circunferências e essas duas que estão em movimento são as circunferências tangentes a essas duas, não? Eu posso movimentar aqui a circunferência, mudar o tamanho, aproximar e tudo mais, e ele constrói a circunferência tangente a essas duas. Essa construção não é tão simples de fazer, porém, quando eu vou apresentar esta outra construção, e é uma construção bem mais simples. Acho que eu mudei o tamanho das circunferências. Como estava antigamente era maior. Peraí, deixa-me botar aqui um tamanho menorzinho, que elas estavam... esta construção de aqui, eu tenho duas circunferências concêntricas. A circunferência de linha e a circunferência de linha são concêntricas. E eu tenho duas circunferências, a sua é tangente internamente com a de linha e externamente com a selinha. E a verde é tangente externamente com as duas. Então, esta construção daqui é bem mais simples de ser feita. Então, normalmente o que a gente faz é esta construção e faz a inversa desta construção, é a que dá esta outra construção que não é trivial de ser feita, não? Então, o ponto de partida é duas circunferências, construir as circunferências que são tangentes simultaneamente a C e a D. Eu quero construir as circunferências que são tangentes simultaneamente a essas duas. Para isso, tem um procedimento que vamos ver. Eu preciso fazer uma inversão de tal forma que essas duas circunferências, as inversas dessas duas circunferências sejam concêntricas, que foi o que foi feito aqui. A circunferência de inversão não pode estar em qualquer lugar. Caso contrário, as circunferências de inversão não são concêntricas. E depois a gente faz inversão de volta para conseguir este tipo de figura. Então, a ideia da transformação de inversão é quando você passa o espaço inverso, determinadas construções são mais simples. Então, por isso é que é utilizada a transformação de inversão. Aí eu tinha mandado no e-mail outra com a mesma filosofia, é a corrente de Steiner. Essa figura não é fácil de fazer diretamente. O que é mais simples de ser feito é esta figura daqui. Esta figura daqui é feita com mais facilidade que esta outra. Não tem muita graça esta daqui,
Mas a construção geométrica desta figura é simples. Aqui eu tenho um ponto, tenho um ponto que está aí, estou animando um ponto que gira aqui na circunferência, que é o ponto médio entre a vermelha e a amarela. Então, eu faço essa circunferência girar e produz a rotação nesta figura. Não, eu mando parar, elas param aí. E aí está calculado para ter diferentes números de bolinha aqui dentro. Então, o ícono da Sociedade Brasileira de Física, acho que é de matemática, é com 5. Aqui a gente tem que mudar a escala, porque tem uma maior. Com 5, com 6, que elas são coloridas. Então, dependendo do ponto que pega, tem que centralizar a imagem, não? Para que fique bonito. Mas dá para... Eu fiz aqui desde 3 até 10. Eu coloquei o índice mudando de 3 até 10. Então, a chave dessa figura, de novo, é que esta construção, que é bem mais bonita, é feita após uma inversão, após uma transformação de inversão. Aí eu tenho esta figura daqui, que são 2 circunferências concêntricas e 4 que são tangentes simultaneamente essas 2, e após a transformação de inversão, então geram esta outra figura que é bem mais bonita, não? Essa é a lógica do processo. Tem outra deste tipo artístico, a chamada corrente, que dá para ver o espaço inverso e o espaço sem transformar simultaneamente. Aqui eu tenho o espaço inverso. Esta construção é bem mais simples. Aqui tem a circunferência de inversão e aqui tem o espaço direto, não? A transformação de volta, não? Essa construção é chamada corrente de Pappus. Então, agora eu vou começar a falar um pouco dos fundamentos da transformação de inversão. Bom, o que significa inversão? A gente tem que ter uma circunferência de inversão e o centro dessa circunferência é também chamado centro de inversão. Então, tudo a gente vai estudar no plano, não? E se a gente tem um ponto P, vai ter o par inversivo desse ponto. Então, vai ter a inversa de P, vai ser um ponto que é colinear com P. E esse ponto, a distância de O a P', vezes a distância de O a P, tem que ser igual ao raio da circunferência de inversão ao quadrado. Então, essa é a definição. Se você tem um ponto, o que define o ponto inverso de um ponto dado é uma transformação ponto a ponto. Para cada ponto, você transforma, aplica a transformação. Então, tipicamente, você denota com linha, P e P', ou P e P chapeuzinho em cima, ou às vezes eu coloco explicitamente P' é o inverso de P em relação à circunferência aí. Aqui, se você tem pontos sobre os pontos que estão sobre a circunferência, eles são invariantes. Então, qualquer ponto que está sobre a circunferência de inversão não muda. Então, se eu coloco a inversa do ponto que está sobre a circunferência de inversão, é ele mesmo. E a ideia da inversão é que os pontos que estão no interior
van para fora e os que estão fora vão para dentro. Então, aqui tem duas construções que dá para ser feita com régua e compasso para encontrar o ponto inverso. Aqui, esta primeira é quando o ponto está dentro da circunferência da inversão. Então, você traça a semirreta que passa pelo centro e traça uma perpendicular. Esta perpendicular. Aí marca a interseção com a circunferência de inversão e a seguir traça uma tangente por A. Então, essa tangente por A com a semirreta OP é que determina o ponto P'. O que vamos usar o tempo todo aqui, que é a característica mais importante, é que tem dois triângulos semelhantes. Alguns livros chamam que os triângulos são inversamente semelhantes. Este pequeno com o grande, esse outro maior. Então, notem que este ângulo é comum aos dois triângulos. Pela construção, este ângulo é 90 e este ângulo aqui também é 90. Então, por ângulo a ângulo, este triângulo pequeno, o OPA, é semelhante ao triângulo OAP'. E dessa semelhança, por ângulo a ângulo, tenho dois ângulos, chego à conclusão que eles são semelhantes. E aí tem a proporcionalidade dos lados. E dessa proporcionalidade dos lados, aparece, usando esta parte daqui, PO, P', é AO ao quadrado, que AO é o raio ao quadrado. Então, essa construção é a mais simples que a gente faz quando o ponto P está dentro da circunferência de inversão e que faz com régua e compasso mesmo. Aqui eu não estou utilizando GeoGebra para achar o inverso. O problema dessa construção é a mais simples e é a mais didática, porém, se você tira o ponto P, aí a construção já não funciona mais. Então, essa construção somente funciona se o ponto P está aqui dentro. Está dentro da circunferência de inversão. Então, tem a construção para o caso em que o ponto ter um ponto fora. Aqui, e este, ao contrário, não funciona se o ponto está dentro. Então, como é a construção do inverso do ponto Q, quando o Q está fora da circunferência de inversão? Você tem que traçar uma tangente à circunferência e aí ligar o ponto Q com o centro de inversão, marcar este ponto e aí baixar uma perpendicular até o Q. Então, esses são os passos para encontrar o inverso de um ponto que está fora. Então, esta segunda não funciona se que está dentro e esta primeira não funciona se que está fora. Então, essa construção é bem simples, pode ser feita com régua e compasso, mas para usar no GeoGebra não dá certo. O ponto está restrito a determinados lugares. O GeoGebra tem uma implementada. Ô, Juan, sim. Sobrepõe o ponto P em cima do ponto P' para a gente ver que a inversão de P' volta no P também. É que só vou conseguir chegar aqui. Não. Com P e P'. Não, eu vou fazer aqui para o ponto S, eu usei o GeoGebra. Aí tenho S e... Bom, eu posso, com o S, eu posso levar o P, por exemplo, para o P onde está o S, e aí dá certo. Isso. E posso levar o Q. É muita superposição. Posso levar o Q onde está o... As duas construções funcionam, não?
Isso, essa é outra propriedade que aquela que você citou. Se eu faço a inversão duas vezes, eu retorno no ponto de partida. Então, a inversa do inverso é o ponto de partida. A que o GeoGebra tem implementada, que você tem na ferramenta, ela funciona tanto dentro como fora. Tá vendo? O ponto S pode estar tanto dentro como fora, que sobre a circunferência. Essa daí funciona. E vou mostrar, tem por lo menos dois procedimentos que permitem fazer essa construção. Vou mostrar agora. Só que estas duas, que não funcionam sempre, são as mais simples do ponto de vista didático, não? E as mais simples de serem feitas com régua e compasso. As outras duas são um pouquinho mais elaboradas. Então, esta é uma delas. Como é a construção aqui? Eu tenho o ponto A. Aqui, o ponto A pode estar dentro, pode estar fora, e a construção funciona nos dois casos. Aqui a ideia é construir, aqui tem que seguir os passos. Eu tenho que traçar primeiro a reta OA, que conecta o centro de inversão com o ponto, e marcar a interseção, marcar este ponto C, este ponto de aqui. Aí, traçar a reta BC, já eu tinha este ponto, agora ligo, eu pego um ponto sobre a circunferência, o ponto B pode ser qualquer um sobre a circunferência, ele é livre. Pego um ponto sobre a circunferência, ligo estes dois, e agora eu tenho que construir este ângulo de aqui, de tal forma que seja igual a este ângulo de aqui. Essa é a chave da construção. Construir este ângulo como sendo idêntico a este ângulo de aqui, e esta interseção vai ser o inverso de A. Então, se a gente faz esse tipo de construção, que é mais difícil de ser feita com régua e compasso, aí ela funciona tanto dentro como fora. Mas é uma construção um pouco mais sofisticada e trabalhosa, não? Imagino que o GeoGebra faz ou essa ou a próxima, que eu vou mostrar aqui, que também é parecida. Neste caso, tem o ponto aqui que está dentro, mas pode ser fora. Traça uma circunferência que passa pelo centro de inversão e marca este ponto de aqui. Aí concentro nesse ponto A, traça outra circunferência passando pelo centro de inversão. E aí gera o ponto P'. E aí, nesse caso, também funciona dentro e fora. Então, essa é outra, esta acho que é até um pouco mais simples que o caso anterior, e é uma construção que funciona tanto para pontos dentro como pontos fora. Aqui eu tenho a explicação de... Bom, aqui, de novo, o que explica é este triângulo interior tem que ser inversamente semelhante com o triângulo exterior. Neste caso, tem dois triângulos isósceles. Então, OPA é isósceles e os ângulos da base são iguais. E o AP' é isósceles por construção. E, consequentemente, este ângulo é igual a este. Como este ângulo é igual a este, isso mostra que OP vezes OP' vai ser igual ao A ao quadrado. O que demonstra que P e P' são pontos inversos. Esse é essencialmente
os passos. Bom, essas são duas construções só para um ponto, partindo de um único ponto. Agora, vamos ver 2 pontos. A gente vai ter a inversa de 2 pontos. Então, temos a circunferência de inversão, o centro, e eu tenho ponto P e Q. Então, eu tenho a inversa do ponto P e a inversa do ponto Q. O que se verifica aqui, de novo, a gente vai ter una semejanza de triángulos que este triángulo interior es inversamente semejante al triángulo exterior. Então, este ângulo daqui vem para cá e este ângulo daqui vem para cá. Então, você vai sempre falar o PQ é semelhante a OQ', P'. Então, este ponto de aquí, o triángulo OPQ es semejante o que línea P'. Eles son inversamente semelhantes. Aí, utilizando as propriedades, que OP vezes OP' é OK vezes OQ', isso igual a R quadrado, que essa é a definição de inversão. Dá para calcular este comprimento que linha P' em função de PQ. Então, dá para calcular P' que linha em função de PQ. Existe uma formulinha. Bom, os 2 triângulos são este pequeno e o de fora. Os 2 triângulos que são semelhantes. O que quero mostrar aqui é que a inversão é uma transformação não linear. A diferença da rotação, e da translação, da reflexão, a inversão é não linear. Então, notem este ponto A, que está sobre a reta PQ. Esse ponto A não está sobre a reta P', que linha. Então, o ponto A só coincide com Q e com P nesses pontos mesmo. O ponto A descreve um arco de circunferência. Esta área interior é mapeada nesta área exterior. Então, quando a gente apresenta a gente tem a validade, este ângulo de aqui es congruente con este de aquí, este ángulo de aquí es congruente con este de aquí. Parece que tudo beleza, ¿no? Que a figuras, yo partí de un triángulo y volteé otro triángulo. Na verdade, não. As propriedades são definidas ponto a ponto. E o que vai ser conservado durante a transformação de inversão são os ângulos de interseção entre curvas localmente. Então, em geral, a transformação é não linear. É justamente o a linha é R quadrado dividido o A. Então, é o inverso. Por isso também chama de transformação de inversão. O ponto B, aqui eu tenho um ponto no interior. Formalmente, se o ponto B chega no centro de inversão, ele vai para o infinito. Enquanto quando o ponto B se aproxima, ele vai chegar nesta reta daqui. Então, eu tenho o ponto A que se desloca por aqui e o ponto B que pode estar em qualquer ponto aqui no interior, está aqui nesta área de fora. Então, essa é a ideia da transformação de inversão. Porém, quando a gente analiza 2 pontos, a gente sempre vai encontrar esta semelhança de triângulos que uso o tempo todo. O triângulo interior é inversamente semelhante ao triângulo exterior. Uma das primeiras coisas, aplicações é
fue a proyección estereográfica, ¿no? Lo que es que, ¿por qué usar esa transformación? Aquí esta circunferencia verde sería a secção transversal da Terra. Eu tenho o Polo Norte, o Polo Sul, Leste e Oeste. E aqui o centro da Terra. Na projeção estereográfica, a ideia de esboçar a esfera em um plano. Fazer uma representação plana das coisas que estão na superfície da esfera. Então, o ponto Q, que está aqui no hemisfério norte, é representado a partir da linha NQ, que intersecta a esta tangente. Aqui, esta reta é tangente ao polo sul da secção transversal, da circunferência verde. E assim, para qualquer ponto aqui sobre a superfície da esfera, você faz corresponder a outro ponto. Aqui tem o ponto P, que eu fiz móvel, aqui é o ponto P. Para qualquer ponto na superfície da esfera faz corresponder ao ponto P'. O que se mostra aqui utilizando a trigonometria é que nesse tipo de projeção esferográfica, o ponto P e o ponto P' são inversos relativos a esta circunferência pink aqui, que tem centro no Polo Norte e raio NS. Então, estes dois pontos são P e P' são inversos um do outro. E aqui a justificativa também se faz que para este ponto P', você pega o simétrico. Se você pegou no Polo Sul, você constrói aqui o simétrico no Polo Norte. Ao contrário, se você está no Polo Norte, você constrói o simétrico no Polo Sul. E aí tem duas P e P'. São inversos relativos a esta circunferência. E a esta também vai ter outra propriedade que é P'. E que' são inversos relativos a esta circunferência vermelho. Então, na projeção estereográfica aparece naturalmente essa inversão. Aqui está a justificativa. Tem que analisar aqui os ângulos por trigonometria. Eu vou pular essa parte, mas está feita aqui a justificativa porque de fato esses pontos, porque P e P' são inversos relativos a esta, e porque P' e que' são inversos relativos a esta, a justificativa está aqui. Aí depois, quem tiver interesse pode consultar. Então, essa foi uma das aplicações da projeção estereográfica. E agora a gente vai analisar os casos de inversão das... tem 4 casos importantes de inversão de curvas. Inversão de reta e inversão de circunferência. Então, aqui tem o caso da inversão de uma reta em relação a uma circunferência. E aí tem 2 subcasos. Aqui eu tenho o caso desta reta, a reta H, que passa pelo centro de inversão, pelo ponto O. Se você tem uma reta que passa pelo centro de inversão, a inversa vai ser ela mesma. Então, o inverso do ponto C, por definição, está sobre a própria reta. Então, o processo de inversão transforma o que está de fora para este pedaço e o que está nesse pedaço para fora. E simetricamente do outro lado. O que está aqui vai ir para fora, o que está de fora para dentro. Então, a inversão de H
que é una recta que passa pelo centro de inversão é ela mesma. Quando eu faço inversão, você vem para cá e o linha vem para cá. Então, em termos da reta como um todo, a linha coincide. Eles mudaram os pontos, mas tudo dentro da mesma reta. Então, esse é o primeiro caso. Essa é a inversão de reta que passa pelo centro de inversão, é ela mesma. Agora, tem um segundo caso, que quando você tem uma reta, esta reta F, que não passa pelo centro de inversão. O segundo caso é uma reta que não passa pelo centro de inversão. Então, aí você constrói uma perpendicular a essa reta, passando pelo centro de inversão. Você faz a construção desta linha daqui. E, de novo, aí faz a construção dos inversos de dois pontos. Deste ponto, do ponto B, que está sobre a reta que passa pela construção desse ponto, e a inversa de um ponto qualquer sobre a reta. E eu tenho um ponto qualquer sobre a reta. Pode ser para cima, pode ser para baixo. Não sendo B, qualquer ponto funciona. E aí, pelo processo de inversão que a gente viu para dois pontos, este triângulo interior é semelhante ao triângulo exterior. Eles são inversamente semelhantes. Então, isso significa que este ângulo de aqui, que é 90, também tem aqui. Este ângulo vai ser 90 também. Como este triângulo é semelhante com o de fora, o ângulo que aparece aqui, que por construção foi 90, aqui tem que ser 90. E se esse ângulo é 90 e o ponto A é qualquer um, aqui vai descrever uma circunferência. Então, a inversa de F é esta circunferência F'. É uma inversa de uma reta que não passa pelo centro de inversão, é uma circunferência que passa pelo centro de inversão. E aí tem mais uma propriedade importante. Se você constrói uma reta que é tangente a F' no centro de inversão, essa reta N é paralela com F. Então, a inversa de F, de uma reta que não passa pelo centro de inversão, é uma circunferência que passa pelo centro de inversão. E uma tangente à circunferência F', passando pelo centro de inversão, é paralela com F. Essas são as duas propriedades importantes. Aqui a demonstração dessa parte é feita por absurdo. Porque o que a gente tem que provar que N é paralelo com F. Então, a gente, por absurdo, imagina que isso é mentira, que essas duas se interceptam. Então, a gente supõe por absurdo que existe um ponto em que essas duas retas se interceptam, e aí faz a inversão desse ponto. Invertir esse ponto significa invertir estas duas. Só que esse ponto não é o infinito. Significa que o resultado dessa inversão não pode ser o ponto O. Então, tem que ser outro ponto. Então, o N teria que passar pelo ponto O e por outro ponto. O N', como N passa pelo centro de inversão, sua inversa é N'. Então, teria que ter um segundo ponto que pertence a N, a N', que é a mesma coisa que N. E nesse caso, a reta N não seria tangente à circunferência. A gente partiu por hipóteses que a reta N é tangente à circunferência. Essa propriedade que quando você pega uma reta, faz a inversão, que não passa pelo centro de inversão,
y era una circunferencia pasando pelo centro de inversão. A reta tangente a essa circunferência F' é paralela com a reta inicial. N paralelo com F. Essa é outra propriedade que é muito usada. Agora vamos ter o caso da... Estou mudando aqui vimos o caso da reta. Agora vamos para circunferência. E na circunferência temos dois casos também. O primeiro é se eu quero encontrar a inversa de uma circunferência, a circunferência D, que passa pelo centro de inversão. Esse caso é análogo ao que a gente já viu anteriormente. Anteriormente a gente viu que a inversa de uma reta que não passa pelo centro de inversão é uma circunferência. Agora é o contrário. Se você tem uma circunferência que passa pelo centro de inversão, a inversa vai ser uma reta que não passa pelo centro de inversão e é perpendicular à linha que conecta o centro de inversão e o centro da circunferência. Então, esse é o primeiro resultado para a circunferência. No caso em que a circunferência passa pelo centro de inversão, a inversa é uma linha perpendicular à linha que une o centro de inversão e o centro da circunferência. O inverso do centro da circunferência não está sobre a linha. O inverso está aí, vamos ver mais para frente. O inverso vai estar a mesma, este ponto é o inverso deste. Então, esse ponto está a mesma distância de que é o centro de inversão O. Esta distância de aqui coincide com esta distância de aqui. Isso vamos ver um pouco mais para frente. Então, esse é o primeiro caso. Inversa de circunferência passando pelo centro de inversão é uma reta. Que é o contrário, que reta que não passa pelo centro de inversão, a inversa é uma circunferência. D e D linha são pares. E agora tem o outro caso. Professor. Sim. Essa circunferência aí que é a inversão, ela é construída pelo comando inversão ou ela é feita a circunferência? Aqui eu usei o comando inversão. Aqui eu parti da circunferência e usei a transformação de inversão para construir a reta. Agora, você pode fazer a mão também. Se você tem a circunferência, basta construir o inverso de que você tem a circunferência. Bota o centro de inversão aqui. Basta construir dois pontos. Basta construir o inverso de que e basta construir o inverso de qualquer outro ponto de um ponto P. Esse ponto daqui pode ser qualquer um. O inverso de P linha, e aí traça a reta que vai ser vertical. Não sei se ficou claro. Sim, pode. Já esclareceu. Ô, Juan. Sim. Ali tem como colocar o AD fora da circunferência? O AD. O OD da circunferência. Não entendi. Esse ponto OD, né, que é o centro da circunferência menor. Tem como colocar ele fora da circunferência maior? Sim. Vai acontecer a mesma coisa. Não importa, a circunferência pode estar dentro da circunferência. Não muda nada. Pode estar dentro da circunferência de inversão, como pode estar fora. Só queria ver se o Q' é sempre o ponto médio, aí, né? Que legal. O único que é importante aqui, o relevante aqui, é que
de esta passando pelo centro de inversão. Aqui eu fiz a construção, o ponto é o ponto, o centro está aqui, mas o raio sempre termina aqui, não? É sempre esta distância daqui. Tanto faz o Lado de lá também. mas aqui, eu fiz aqui porque parece mais para que todo mundo conheça aqui na imagem, mas aqui você pode mexer e não tem problema não. Eu estou usando aqui diretamente a inversão, o comando do GeoGebra, não estou fazendo ponto a ponto, mas dá para fazer ponto a ponto, com 2 pontos, dá para fazer essa construção sim. Certo. Professor, Sim. se o AD passar pela reta, tem alguma propriedade, alguma coisa? Se o AD passa pela essa reta aí, o centro. o centro dele, passar pela reta, tem Que alguma reta? propriedade? A reta que tá fora aí. Não, deixa fazer no. A reta se mexe junto com o AD. Deixa fazer aqui ao vivo aqui na. Não, então, mas quando movimenta, parece que quando você vai. Aí os pontos lá se encontram, né? O que ele estava perguntando ali vai se encontrar em cima da reta. Agora, não sei se é dentro ou fora, né? Eu vou colocar aqui a minha circunferência de inversão. Chamarei aqui de I. Acho que vai coincidir só quando... Eu tenho a circunferência e este é o centro de inversão, o ponto O. Certo? Então, agora eu vou criar uma circunferência que passa por O. Então, o centro vai estar em qualquer ponto aqui, mas o raio vai até O. Não sei se ficou claro aí. Eu criei uma circunferência que ela está em qualquer ponto, mas ela passa pelo centro de inversão. Agora eu posso vir no... eu posso ir aqui no... e pedir para fazer a inversão. Inversão da circunferência C relativo à circunferência de inversão e tenho esta é a inversa. Então, normalmente aqui a inversa eu coloco com linha traceada e a circunferência e a curva inicial com linha contínua e a inversa com linha traceada. Aqui, só para que fique mais bonito, posso ligar aqui, este é o eixo que liga o centro de inversão e o centro da circunferência. Essa é a construção que eu fiz lá na outra figura. Então, a minha pergunta é, quando o centro dessa circunferência passar pela reta inversa aí, ela tem... Esse momento... se existe... se tem alguma relação entre as duas circunferências? Sim, nesse caso, esta circunferência C é perpendicular a essa linha. Vamos ver isso daí de aqui a pouco. Essa construção vai ser importante porque quando a gente tem que construir curvas tangentes, se você faz o inverso de duas circunferências que são ortogonais e você faz a inversa de uma em relação à outra, vai ficar a mesma circunferência. Vou mostrar isso também.
Sí, agora entendi a pergunta, sim. A, o, o, o que essa situação vou mostrar daqui a pouco. Era isso? Sim, sim, era isso. Não. Bom, vou voltar lá no que eu tinha preparado. Bom, tem mais um caso da... Bom, antes do segundo caso de inversão de circunferência, tem uma aplicação que foi muito importante na época, que foi este mecanismo, aqui eu não sei pronunciar direito os nomes, que eu... bom, agora desapareceu aqui da minha tela. Foi o primeiro mecanismo que transformava movimento circular, o ponto B aqui, se movimenta por una circunferencia, en movimiento lineal, o punto D se movimenta por una recta. Entonces, a máquina era, aquí tengo un losango, esas líneas en azul están a mesma medida, y estas en amarelo también están a mesma medida. Entonces, o mecanismo que hacía esa transformación tinha esta geometria daqui. Quando a gente faz as contas que estão feitas aqui, o que se mostra é que o ponto B e o ponto D são pares inversivos em relação a esta circunferência daqui. E o raio de inversão está relacionado a raiz quadrada do quadrado desta distância menos o quadrado desta distância. Então, você pode mudar essas duas e você pode ter diferentes máquinas que fazem a transformação de movimento circular em movimento linear. Isso era importante na época dos motores de combustão interna, no início da era dos carros, tinha que transformar o movimento circular em linear e contrário. O que tem aqui é que esta circunferência D está passando pelo centro de inversão. Como esta circunferência D, que é onde esse movimento ponto B passa pelo centro de inversão, a inversa dessa circunferência D é uma reta. Então, essa foi acho que a primeira aplicação precisa para transformar movimento circular em movimento linear. Chamou mecanismo desta turma daqui. Não sei pronunciar o nome deles. Parece que era um francês. Foi uma aplicação importante da inversão. Bom, agora tem uma segunda, o caso que está faltando, de inversão de circunferência. Vimos o caso quando a circunferência passava pelo centro de inversão. Agora tem a circunferência D, esta amarela, que não passa pelo centro de inversão. Então, ela não passa pelo ponto O. Nesse caso, a inversa, esta circunferência de linha. Quer dizer, no caso que passava, a inversa era uma reta, quando não passa, é outra circunferência. E aí isso se demonstra pegando uma reta, inicialmente você constrói uma tangente que parte de O até D, até A. Tem as duas tangentes, O, D, é tangente com D minúsculo, e OA é tangente com D minúsculo. Então, pega esse ponto. E aí você pega uma secante que passe por B e C. Aqui este ponto C pode ser qualquer um. Você liga C com O. E aí você vai ter a secante. O próximo passo é construir os inversos. De B você faz a construção de B',
DC faz a construção dessa linha e DA faz a construção da linha. Bom, aí, utilizando a propriedade dos pares de pontos, aí se você utiliza A e B como pontos de referência, é aquela geometria do triângulo. Então, este triângulo a linha B' é semelhante ao triângulo OBA. E com isso, tem que este quadrilátero é cíclico. O quadrilátero A', B', B é cíclico. E aí tem a desigualdade entre os ângulos. Isso para o ponto A e B. Aí, se você analisa o ponto A com C, então você tem que, esta segunda parte, você tem que o AC é semelhante ao C' linha. Este pequeno daqui com o grande. E aí, novamente, tenho os ângulos congruentes e tem a proporcionalidade dos lados. E este quadrilátero A linha C, é cíclico. Tanto estes 4 pontos como estes 4 pontos formam quadriláteros cíclicos. Então, no fim de contas, você vai poder mostrar também que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', C', B'. Este triângulo de aqui é semelhante com esse de aí. E, consequentemente, como esses dois triângulos são semelhantes, os círculos circunscritos nos dois, a inversa de D vai ser a inversa de D', porque D é o círculo circunscrito neste e D' é o círculo circunscrito neste. Como esos dois são semelhantes, então a inversa de D vai ser D'. Nessa geometria, também é importante que as duas circunferências D e D', o centro de inversão é o centro de homotetia. O centro O é o ponto a partir do qual você traça as tangentes simultâneas com as duas circunferências. A tangente comum às duas circunferências. Aí tem um monte de passos um monte de detalhes para chegar nessa construção, mas essencialmente é isso. Se você tem uma circunferência, e aqui de novo, a circunferência pode estar fora, pode estar dentro. Bom, eu tenho que colocar em escala aqui outra vez. Agora eu vou perder mas não importa que a circunferência esté fora ou esté dentro, que a inversa de uma circunferência que não passa pelo centro de inversão vai ser outra circunferência que é homotética com ela, e o ponto de homotetia externo é o centro de inversão. Ô, Juan, Sim. eu não levo o centro no centro, não, né? Como? Não, isso eu vou mostrar agora. Isso. Okay. O centro não vai no centro. Ok. Está aqui nesta figura. Bom, aqui primeiro se mostra que de fato elas são a circunferência e sua inversa. Quando a circunferência não passa pelo centro de inversão, elas formam como o ponto O é ponto de homotetia externo dessas duas circunferências. Então, como é que se demonstra isso? Aqui primeiro utiliza a potência do ponto O relativo a D'. A potência de O relativo a D'. Então, pode ser escrito utilizando o que vezes aqui eu coloquei as letras, troquei
Debía ter colocado D y de línea. Aquí yo troqué a orden, aquí las letras. Está relativo a esta debía ser D y esta debía ser de línea. Tá bom. A potência relativa a esta sería OQ, OP, que es esta primera línea. Y después calcula por definición de inversa, esta segunda línea, si P y P', si a inversa de P es OP', então é válida esta equação daqui. E aí faz a divisão das duas equações e este OP desaparece. Quando divide a primeira pela segunda, este OP desaparece e chega a este número. A potência O relativo à circunferência não depende da posição deste ponto Q. Aqui, quando se fala que é constante, é que esse ponto P pode ser qualquer um. A construção é semelhante, independente do ponto que está esse ponto Q. Então, esta divisão não depende de onde que está o ponto P. Então, OQ, OP' é constante, independente de em que lugar está sobre a circunferência o ponto Q. E se isso é constante, se OK dividido OP', se OK dividido OP' é constante, isso significa que eles têm uma homotetia de, eu posso de OK multiplica por um fator e chego em OP'. Multiplico OK por um fator e sempre chego em OK', independentemente da posição do ponto Q. Então, o ponto O é centro de homotetia externo de esta circunferência daqui. E aí tem outras propriedades, que duas linhas, este segmento é paralelo com este, e este segmento é paralelo com este. Então, o que você perguntava sobre os centros, a inversa do ponto A em D está aqui. Não coincide com o centro de D'. Está invertido. Não, invertido não. A inversa do ponto A não coincide com o centro de D'. Para encontrar, aí vou mostrar em outra figura. Para encontrar este ponto, aí você tem que invertir o ponto O, o centro de inversão relativo a D, que dá este ponto, e aí invertir este ponto relativo a I, e aí dá este ponto. Então, o centro de inversão não coincide. O centro da circunferência invertida não coincide com a inversa do centro da circunferência de partida. São pontos diferentes. Aí vou demonstrar isso daqui a pouco também. Não sei se respondi aí, Alessandro. Sim, Juan. Ficou claro no desenho. Então, a propriedade mais importante, que é por isso que é usada, é que a transformada de inversão preserva localmente os ângulos. O único que é preservado durante a inversão é os ângulos localmente. Então, aqui tem duas retas. Esta reta E e esta reta F. Eu marquei aqui o ângulo. Quando eu faço a inversão dessas duas retas, nota que essas duas retas não passam pelo centro de inversão. Aí eu faço a inversão de F, é esta circunferência, que passa pelo centro de inversão. A inversão de Y é esta circunferência, que passa pelo centro de inversão. Se você encontrar a reta tangente a F' em O e a reta tangente a Y em O, este ângulo
va a ser idéntico con este ángulo. Ese es el resultado más importante que aquí yo tenía, están separados, por eso no acepto aquí los ángulos. Este ángulo es mantido, o ángulos que forman, con que se cortan ajetas, no espacio sem inversão, é o mesmo ângulo com que se cortam as curvas no espaço invertido. Então, essa é a propriedade mais importante. E isso é especialmente usado quando esse ângulo é 90 ou quando esse ângulo é 0. Normalmente, quando tem um ângulo deste tipo, tem pouco interesse, mas quando esse ângulo é 90 ou 0, é que as curvas ou são paralelas ou são perpendiculares. Então, esses dois casos é que a gente usa com mais frequência a transformada em inversão. Bom, aqui está o caso das retas. Também vale com as circunferências. Com as circunferências ou com qualquer outra curva. De fato, o que a gente... Eu tenho duas circunferências. Para determinar o ângulo entre as circunferências, eu tenho que construir as tangentes. Elas se cortam em um ponto. Esta reta H é perpendicular a F no ponto C. E esta reta Y é perpendicular a D nesse mesmo ponto. Então, o ângulo entre as circunferências é determinado pelo ângulo que formam as tangentes no ponto de interseção. Quando você faz a inversão das duas circunferências, esta F vai para F', esta daqui vai para cá. No ponto é que elas se intersetam, elas também formam o mesmo ângulo. O ângulo aqui é o ângulo aqui. E também neste outro ponto, é simétrico. Eu só coloquei um, mas este ângulo daqui é o mesmo que o que encontra neste outro ponto de interseção. E aqui também. Então, a inversão preserva os ângulos localmente. Essa é a propriedade mais importante. Bacana, hein, Juan? Você pode mexer no raio da circunferência tracejada? Da tracejada, não. Eu tenho liberdade para mexer na de partida. Não, ali naquele pontinho vermelho, ele não dá o raio dela? Não, no outro pontinho vermelho ali, ó. Esse é o centro da... esse é o raio da circunferência de inversão. Aumenta aí a reta também. Isso, esse é o raio da circunferência de inversão. Tá. Mas aí a propriedade não muda, não? Continua valendo, independentemente do raio, o ângulo com que a curva se corta no espaço normal coincide com o ângulo com que a curva se corta no espaço invertido. Bom, aqui tem o problema que apareceu na primeira parte do nosso curso, que a gente tinha 3 circunferências tangentes 2 a 2. E a gente queria construir aqui a circunferência no interior dessas 3. Existe uma fórmula, o professor João encontrou a fórmula que permite calcular como colocar uma circunferência aqui dentro que seja tangente com essas 3. E a que fica por fora tangente com essas 3. Mas dá para fazer de forma rápida utilizando a inversão. Então, qual é a chave aqui? A chave é que no espaço invertido, a construção tem que ser mais simples. Tem que ser fácil de fazer no espaço invertido. Então, a gente tem que pensar onde que coloca o centro de inversão. E aí, o que é natural é colocar em um desses 3 pontos de tangência. Tem que colocar o centro de inversão em um desses 3 pontos de tangência.
Porque se coloca o centro de inversão em um desses pontos, duas das circunferências viram retas. Então, essa é a chave de todo o processo. Então, eu vou colocar o centro de inversão coincidindo com F para fazer a inversão. Então, eu coloco aqui minha circunferência de inversão I com centro em F. Então, o C vira essa linha, vira esta reta, porque é uma circunferência que passa pelo centro de inversão e vira uma reta. E o D, como passa pelo centro de inversão, vira esta outra reta. O raio é qualquer, Juan? Como? O raio é qualquer? O raio não, ele muda, vai mudar a escala, mas o C vai continuar virando reta e o D vai continuar virando reta. Você muda de tamanho a figura. Aí o raio não é relevante, pode ser qualquer um. Mudando o raio, eu não deixei aqui o link para o tamanho do raio, mas não é relevante o tamanho, pode ser qualquer um. Eu coloquei o raio de tal forma que coubesse tudo aqui na tela. Mas pode ser o raio, não é relevante não. O que é relevante é colocar o centro de inversão em cima de um destes 3 pontos. Então, como C passa pelo centro de inversão, vira uma reta, vira essa linha. Como D passa pelo centro de inversão, vira uma reta. E ainda mais, como estas duas retas são tangentes, o ângulo entre elas é 0. Então, o ângulo entre C' e D' tem que ser 0 também. Essas são duas retas paralelas. C' e D' são paralelas porque C e D são tangentes. Então, essa é a coisa importante. Agora, eu tenho que fazer a inversão desta terceira circunferência. Ela não passa pelo centro de inversão. Então, a inversa de E é uma circunferência. A inversa de E, uma circunferência que não passa pelo centro de inversão, é outra circunferência. Só que tem mais. Essa inversa, ela é tangente com C. Então, E' é tangente com C'. Eles são tangentes no espaço direto e são tangentes no espaço inverso. O ângulo é preservado. O ângulo aqui é preservado aqui. Então, você tem o centro de inversão, você tem a inversa deste ponto I e este ponto I'. De forma análoga, aqui estes dois são tangentes. Então, tem a inversa de L e este ponto. Como elas são tangentes no espaço direto, também são tangentes no espaço invertido. Então, se vocês apagam, agora vocês têm que imaginar, no espaço invertido só tem 3 coisas. Esta circunferência, esta reta e esta reta. E agora o nosso problema é construir circunferências que sejam tangentes, simultaneamente a esta e esta. Então, basta colocar uma circunferência aqui. Essa é uma construção simples, porque o centro vai estar aqui no ponto médio entre I' e L'. Que basta encontrar o ponto médio e com o centro calcular esta distância e deslocar essa distância para cima e para baixo, que é o que eu vou fazer no próximo passo. Eu construí esta circunferência em azul, que ela é tangente a C' e D' e a E'. E construí esta circunferência em verde, que é tangente a C', D' e E'. Eu construí estas duas. Essa é uma construção que é simples. Tem um centro aqui no ponto médio e tem um raio correspondente com esta distância. E agora, essa construção é feita no espaço inverso. Agora eu vou fazer a inversão da circunferência em azul e da circunferência em verde. Vou retornar
A inversão da circunferência em azul é esta daqui. A inversão da circunferência verde é esta daqui. Se a gente limpa a construção, a gente conseguiu resolver o problema de partida. Conseguimos construir a circunferência aqui interna tangente a 3 e a circunferência tangente externamente. A que fica por fora e a que fica aqui dentro. Conseguimos fazer as duas construções. Não sei se ficou dúvida em algum passo aí. É fantástico, hein, Juan? Só para constar aí, nós ficamos alguns meses pensando na resolução até no finalzinho, né, do curso. Uhum. É verdade. Acho que bacana. Uhum. Bom, aí tem outras propriedades importantes da inversão que usa em problemas. Uma delas é esta daqui. Qualquer circunferência D que passe por um par de pontos, um ponto P e seu inverso, respeito à circunferência I é ortogonal com ela. Então, se você tem um ponto P, você encontra o seu inverso, e aí passa uma circunferência por P e P', essa circunferência é ortogonal com I. E aqui estão os passos da demonstração. Isso pode ser qualquer... este ponto, esta linha B, é a bissetriz entre... a mediatriz entre P e P'. Então, esse ponto A, que é o centro da circunferência, pode ser qualquer um. Essas duas circunferências são sempre ortogonais. Este ângulo aqui é sempre 90 graus. E isso é importante na hora de fazer inversão, porque a inversa de I relativo a D é a própria I, e a inversa de D relativo a I é a própria D. Então, elas ficam invariantes durante a inversão. Então, por isso é importante saber construir circunferências ortogonais. Aqui se usa este ponto M, é o ponto médio entre OP e OP'. Então, o M é a semissoma de OP e OP', e esta distância PM é a semidiferença. Por definição, OP e P' são um par inversivo, então eles satisfazem que o OP ou P' é o raio da circunferência de inversão ao quadrado. E aí o que se quer demonstrar é que este ângulo é 90. Então, eu quero demonstrar que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, se tiver um triângulo retângulo, tem que ser verdade isto daqui. E, bom, aqui este OA quadrado troca por a soma dos quadrados dos catetos. Este e este. O AB troca por AP. O AB troca por AP. Coloca esta fórmula aqui dentro. Simplifica. Después coloca esta fórmula. Tengo PM. Coloca esta fórmula aquí. Llega aquí. Simplifica y llega en este punto, que era a hipótesis. Então, isso mostra que isto de fato é verdade e, consequentemente, esse é um ângulo reto. Usa a inversa do teorema de Pitágoras para mostrar que de fato elas são ortogonais. A propriedade aqui, repetindo, é se você tem um par de pontos que são inversos um do outro, qualquer circunferência que passe por esse par de pontos vai ser ortogonal com a circunferência de inversão. Essa é a propriedade. Aqui tem a demonstração de como encontrar e por quê o centro de uma circunferência.
Então, você tem a circunferência de inversão e outra circunferência. O, o que vamos a justificar aquí es que para encontrar este punto C1, yo primero tengo que invertir esto de aquí. Yo primero tengo que invertir O en relación a C, y ahí voy a llegar a este punto. Y después tengo que invertir este punto en relación a I, es el segundo paso. Y ahí voy a llegar a este punto. Então, ¿qué es lo que justifica ese procedimiento? O primeiro passo é que a primeira inversão, você tem O e O com chapeuzinho. Estes dois. Esses dois são um par inversivo. Então, uma circunferência que passa por esses dois é ortogonal à circunferência de inversão, que neste caso a circunferência foi C. A primeira circunferência de inversão é C. Então, esta circunferência é ortogonal com essa. D é ortogonal com C, isso foi o que provamos na imagem anterior. Agora, a gente faz a inversão desta circunferência D. Vamos fazer a inversão desta circunferência D. A inversão, como estas duas são perpendiculares, quando eu faço a inversão de D, D tem que ser perpendicular com C'. A inversa, estas duas são perpendiculares aqui. Então, no espaço invertido, elas têm que continuar sendo perpendiculares. Então, a inversão de esta circunferência D, ela passa pelo centro de inversão. Então, quando eu faço a inversão de D relativo a I, ela vai virar uma reta. Uma circunferência que passa pelo centro de inversão, ela vai virar uma reta. Este ponto é invariante. Pontos, tal, vai passar por aqui, vai passar por aqui. Então, eu vou ter D' é a inversa de D relativo a I. Como estas duas são perpendiculares, esta é perpendicular com esta. E se D' é perpendicular com essa, ela tem que passar pelo centro de C'. Essa é a primeira parte. Agora, a segunda parte é que este centro tem que estar nesta reta F. Porque na primeira inversão, O com chapeuzinho e C eram colineares. Na segunda inversão, C1 e O são colineares. Então, este ponto C1 pertence a esta reta. E essa reta passa pelo centro de inversão. Então, a inversão de F é ela mesma. Então, isso justifica que o C1 tem que estar tanto na reta F como na reta de linha. Então, isso justifica que esse é o procedimento para encontrar o centro da circunferência C. E aí, não depende da posição, isso vale tanto estando dentro como estando fora, vale em qualquer configuração. Não depende da posição que este é o problema. Então, o importante aqui para ser lembrado é justamente o procedimento. Como é que, dada uma circunferência, eu faço inversão da circunferência, porém, para achar este ponto C1, não é invertindo o ponto C. Eu tenho que fazer este passo. Tenho que invertir o centro de inversão relativo a C e chego neste ponto. E aí faço inversão deste ponto relativo a I e aí é que vou encontrar o C1. São os passos para encontrar o centro da circunferência invertida. Certo?
Bom, aqui tem o caso, vou mostrar rápido que como se eu aqui estou invertindo C relativo a I, porque se elas são ortogonais, quando eu faço inversão em invariante e a inversão de I relativo a C não muda nada. É o que mostra essa figura. Tinha mostrado também que se a gente tem que os pontos P e Q dividem harmonicamente o segmento AB, então P e Q eles são inversos um do outro. Isso a gente tinha mostrado quando a gente falou do E-círculo. O inverso de P vai ser o Q e o inverso do Q vai ser o P. Bom, aqui também tenho a inversão relativa ao centro de circunferência. Eu vou adiantar um pouco porque estou vendo que a gente já está ficando com pouco tempo. Este é o desafio que eu deixei para vocês. O desafio é partindo de duas circunferências concêntricas. Vamos ter 3 circunferências. Tem a circunferência azul e a circunferência amarela. Elas têm o mesmo centro, o ponto A. E aqui você tem uma outra circunferência que está no interior dessas duas. O desafio é construir 8 circunferências que sejam tangentes simultaneamente a essas 3 circunferências. Então, dividido em 2 partes. Aqui tem 4 circunferências, S1, S2, S3, S4, que são tangentes azul, amarela e a vermelha. Então, essa é a primeira parte do desafio. Partindo daqui, esse é o ponto inicial. 2 circunferências com o mesmo centro e uma circunferência dentro. O desafio seria construir estas 4 circunferências e tem outras 4 que também são tangentes simultaneamente às anteriores. A diferença é que aqui, se a tangente é externa ou a tangente é interna. Em total, são 8 circunferências que são tangentes simultaneamente a essas 3 circunferências. Essa construção é importante porque se a gente faz a inversão de toda essa figura, a gente vai conseguir a inversão dessas 8 circunferências S são as circunferências que são tangentes simultaneamente a 3 circunferências arbitrárias. Então, essa construção seria feita completamente no espaço invertido. Aí você tem essa construção no espaço invertido, essa seria a parte fácil do problema. Essa construção. E aí você retorna para o espaço normal e aí vai resolver o problema, é um dos problemas da Apolônio, o problema número 10 da Apolônio. Vou mostrar logo a seguir. Bom, o desafio é fazer essa construção que tudo acontece no espaço invertido. Você vai invertir de volta para encontrar a solução do problema de Apolônio se já você conseguir fazer essa construção. Pode usar reflexão ou não? Acho que aí não usa. Se você conseguir, tudo bem, mas acho que aí não usa. Bom, uma coisa que a gente tem que saber para resolver esse problema 10, esse problema 10 de Apolônio, uma era a construção anterior.
A outra coisa é que a gente vai partir de 3 circunferências. Então, aqui eu estou representando só 2. A circunferência C e a circunferência D. Esta construção está feita de tal forma que se eu movimento, eu tenho C e D e tenho suas inversas. De C tem C' e de D tem D'. E este é o círculo de inversão. Agora, esse círculo de inversão não está em uma posição arbitrária. Se eu movimento elas, percebam que o círculo, o ponto O se está movimentando. Ele não pode estar em qualquer lugar. Porque o que eu quero é que fazer a inversão de C e D de tal forma que as suas inversas C' e D' sejam concêntricas. Então, eu estou resolvendo o problema de trás para frente. O primeiro passo era a construção anterior. Agora tem outro desafio a ser resolvido. É conseguir colocar a circunferência de inversão em um lugar tal que quando você faça a inversão das 2 circunferências C e D, as suas inversas sejam concêntricas. Esse é um problema extra que a gente tem que resolver. Esta circunferência não é em qualquer lugar que eu possa colocar o centro de inversão que eu vou conseguir que as inversas C' e D' sejam concêntricas. Como é que faz para encontrar a localização desse ponto O, dessa circunferência de inversão, com que faz que as outras 2 sejam concêntricas? Bom, aqui está o procedimento. Aqui, talvez mais tarde eu possa fazer ao vivo, porque são um monte de detalhes. Eu tenho a circunferência C e a circunferência D. A ideia vai ser construir uma circunferência que é ortogonal com C e com D. Esta circunferência C e D estão em pontos arbitrários. Eu vou precisar construir uma circunferência, esta daqui, que é ortogonal simultaneamente com C e com D. Agora, como eu faço a construção desta circunferência que é ortogonal com C e com D? Se eu conseguir esse passo, eu vou ter localizado estes 2 pontos, Q e P. Se eu conseguir esse passo, eu vou localizar estes 2 pontos, Q e P. E somente um desses 2 pode ser usado para colocar a circunferência de inversão do passo anterior. A circunferência de inversão do passo anterior está ou em P ou em Q. Somente colocando a circunferência de inversão nestes 2 pontos, eu consigo que C' e D' sejam concêntricas. Agora, como faz a construção desta circunferência que é ortogonal simultaneamente estas 2? Então, o procedimento aí vamos ter que construir uma outra circunferência de inversão, que não é a que é usada no passo anterior. Aí você tem que colocar o centro da circunferência de inversão coincidindo com este ponto A, com a interseção de uma das 2. Com o eixo aqui entre as 2 circunferências, com este ponto A. Coloco o centro aqui. Quando eu faço inversão de C relativo a I, como C passa pelo centro de inversão, ela vira uma reta, vira C'. Ela vira C'. Aí eu marco este ponto K, que é a interseção com o eixo aqui das circunferências. Marca esse ponto K. A partir do... Bom, e aí a inversão de C relativo a I é C'. De D relativo a I
esta de aquí, de línea, D no pasa por los centros de inversión, entonces ella se transforma en circunferencia. C pasa por los centros de inversión, entonces se transforma en recta. Aí eu tenho a inversão de D e de C relativo aí, e tenho esta daqui e esta daqui. Eu tenho que marcar este ponto K, e a partir deste ponto K e a circunferência de linha, eu tenho que construir uma circunferência Y que é ortogonal com D linha. Essa foi, a partir de um ponto e uma circunferência, é relativamente fácil construir uma ortogonal com essa dada. Então, essa é a construção que eu preciso fazer inicialmente. Uma vez feito isso, como estas duas são ortogonais, agora basta fazer a inversão de Y para encontrar Y', que é esta que eu queria. Porque esta determina estes pontos P e Q, que é o local que eu tenho que colocar a minha circunferência de inversão para transformar D e C em circunferências concêntricas. Notem aqui que eu coloquei aqui a inversa desta e desta não são circunferências concêntricas. Então, não pode colocar a circunferência de inversão em qualquer ponto, porque você não vai conseguir que suas inversas sejam concêntricas. Então, esse é o passo crítico. De 5 a 6, se não tiver ninguém interessado, eu faço essa construção ao vivo. Acho que... E aí, juntando tudo isso, a quem quer falar? Juntando toda essa informação que mostrei, a gente consigue esta construção daqui. Eu tenho 3 circunferências, C, D e E. E eu tenho as 8 circunferências que são tangentes simultaneamente a essas 3 circunferências. Esse é o problema número 10 de Apolônio. Construir as 8 circunferências que são simultaneamente tangentes a essas 10 circunferências. Então, a gente tem que seguir todos esses passos para conseguir fazer essa construção daí. Como tem muita circunferência, não é uma construção bonita, mas dá um trabalho danado fazer essa construção. Para mim é a coisa mais linda do mundo. O primeiro passo, se você conseguir a tarefa, se você conseguir fazer a tarefa, aí basta colocar uma circunferência de inversão em qualquer lugar que você vai chegar a esta construção daqui. Quem conseguir resolver a tarefa pode pôr uma circunferência de inversão em qualquer lugar e vai chegar a esta construção daqui. Bom, aqui tem outras inversões. Uma particularmente bonita é quando se você tem um triângulo ABC, você utiliza como esta chamada a inversão raiz quadrada de BC. Você utiliza o centro em A, o centro da circunferência de inversão em A, e o raio é a raiz quadrada de B por C. Então, o lado, a medida do lado AC vezes a medida do lado AB. Então, ele é menor que AC e maior que AB. É a média geométrica. O raio de inversão é a média geométrica de estes dois lados. Se você faz esse tipo de inversão, seguida
de uma reflexão em torno ao bicentriz. Então, a inversa deste ponto B é o ponto C e a inversa do ponto C é o ponto B. Essa é uma inversão bonita. Adicionalmente, a inversa do incírculo da circunferência acá é uma circunferência que é tangente às extensões dos lados e tangente externamente com o circuncírculo, que esta circunferência é. E a inversa do círculo é círculo, esta circunferência daqui, a inversa desta circunferência daqui respecto a esta é esta outra interior, que ela é tangente internamente com o circuncírculo e com os lados. Então, tem estas duas circunferências. Uma chama A é círculo mistilinear e outra chama A em círculo mistilinear. Então, este é o A em círculo mistilinear e este é o A porque é relativo ao vértice A. E este é o A é círculo mistilinear. Então, essa inversão é interessante, aparece nos problemas de Olimpíadas. Aqui eu consegui resolver unos 3 problemas que utilizavam inversão. Um deles leva a esta construção que é a corrente de Steiner para 3 circunferências. E a apresentação inicial do problema não tem nada a ver com isso. É que a apresentação inicial do problema é quase um desafio de construção. Foi da IMO de 1982. E ele fala que tem uma circunferência e uma reta que não se tocam, são disjuntas. E tem que construir 3 circunferências que sejam tangentes entre si e com essa circunferência C e com a reta. Aí, para conseguir fazer isso, esta é a imagem no espaço invertido. A gente tem que colocar uma circunferência de inversão em um ponto tal que transforme a reta e a circunferência de partida em circunferências concêntricas. Esta L' é a inversa desta L. Esta aqui pequenininha, aqui no centro, é a inversa desta de aqui. Esse ponto não é qualquer um. Se você colocar em outro lugar, não dá certo. Tem um local específico para que L' e C', que esta seja concêntrica. E aí você constrói estas 3 no espaço invertido. E a inversa destas 3 é o que dá a esta e esta. Ou se você bota esta que eu coloquei em azul coincidindo com o centro de inversão, ele forma esta reta. A circunferência transforma em reta. Caso contrário, isto aqui é uma circunferência. E o que eu fiz para dar aquela figura dinâmica é pegar estas 3 e botar a girar aqui. E mostra que, de fato, as 3 são circunferências. Esta azul é circunferência que, em determinada configuração, para determinado ângulo, era virar reta. E assim, as verdinhas, que eram circunferências, podem virar retas. Então, tudo depende deste ângulo, que é o que faz girar aqui no espaço invertido. A corrente de Steiner com n igual a 3. Esse era um dos problemas
da Olimpíada. Só que a apresentação do problema é mais difícil, mas no fim você tinha que identificar esse tipo de construção. Ou teve outro problema, que aqui a circunferência de inversão é o incírculo. A resolução do problema é feita baseada que a inversão do circuncírculo em relação ao incírculo produz esta circunferência daqui. E esta circunferência daqui pode ser encontrada a partir dos pontos de tangência do incírculo com o triângulo ABC. Você tem os pontos de tangência do incírculo com o triângulo ABC, estes 3 pontos. Aí você encontra os pontos médios. O ponto X é o ponto médio de FE. O ponto C é o ponto médio de DE. E o ponto Y é o ponto médio de FD. A partir desses 3 pontos, o circuncírculo deste triângulo, X, Y, C, é a inversa do circuncírculo de ABC em relação ao incírculo. Então, tem esse problema que tinha que saber essa propriedade. Que se você faz a inversão do circuncírculo em relação ao incírculo, você encontra uma circunferência que passa pelos pontos médios destes pontos que são a interseção do circuncírculo do incírculo com o triângulo ABC. Essa é a propriedade que era usada nesse problema. Seria o círculo de 9 pontos dele, Juan? Não é não. Não é círculo de 9 pontos. Do triângulo EF. Não, aqui não é de 9 pontos, não. É estes D, E e F são os pontos de contato do incírculo com o triângulo ABC. O círculo de 9 pontos é o ponto médio aqui de... Não, ponto médio do triângulo menor. Você fala se é... bom, sim. Sim, este é o círculo de 9 pontos de... Certo. Isso. Este daqui é o círculo de 9 pontos de DEF. Isso. Pode ser dito assim. Legal. A inversa do circuncírculo em relação ao incírculo é o círculo de 9 pontos do ponto de contato do incírculo. Puxa vida. Pode ser dito assim. Esse problema tinha que provar que isso é verdade, não? Então, aqui estão os passos que mostram que de fato isso é verdade. Aí tem um problema um pouco mais sofisticado, que era fazer esta construção. Você tinha que construir o triângulo ABC, esta circunferência gama 1, que é o incírculo, gama 1 é o incírculo de ABC. Aqui tem o gama, que é o circuncírculo de ABC. E tinha que construir outras 2 circunferências. Aí, construir uma altura do triângulo, construir a altura CD. E aí tinha que construir estas 2, gama 2 e gama 3, de tal forma que fossem tangentes ao circuncírculo, a esta altura CD e ao lado AB. Então,
fazer essa construção e mostrar que elas são homotéticas, que as três têm o mesmo ponto de homotetia externa. Então, aí tem a solução sem usar inversão, que no final se mostra que os centros das três são colineares. Estos três centros são colineares. A interseção desses três centros com esta tangente aqui de baixo vai dar o ponto de homotetia externo. E tem a solução usando... esta solução não usa inversão. E tem a solução que usa para o mesmo problema, usando inversão. Não é tão simples assim, mas como nos outros casos, aqui usa o incírculo como circunferência de inversão. Usa o incírculo como circunferência de inversão. Esta reta que passa por AC se transforma nesta circunferência. Como elas duas são tangentes, esta é tangente com esta, a inversão também é tangente. E assim, a inversão dos lados, dos três lados do triângulo se transformam em três circunferências. Ou a inversão do circuncírculo dá esta daqui, relativo ao incírculo. E aí, para fazer a construção, tinha que construir os centros destas duas, traçar uma reta e construir uma perpendicular aqui ao incentro, que este é o centro de inversão, e dava esta circunferência com a linha. Aí tinha que construir um paralogramo para encontrar este ponto. E a partir deste ponto, faz a construção de gama 2 linha e gama 3 linha. A inversa de gama 2 linha e gama 3 linha é que dá estas duas que a gente estava procurando. Essa solução não é tão simples, requer tempo para digerir e entender. E aí, finalmente, prova que os centros são colineares e, consequentemente, a solução é homotética. Pode pôr no passo 1 aí? No passo 1? Isso. É interessante a inversão, né, de cada lado, né, sobre o incírculo, está dando toda a circunferência do mesmo raio. Né? Isso, dá a circunferência do mesmo raio. É porque estas distâncias, quando você inverte uma reta que não passa pelo centro de inversão, esta reta B, ou ela não passa pelo O1 aqui. Então, ela vai virar circunferência. Como este ponto B1 é invariante, porque ele está sobre a circunferência de inversão. Então, a inversa de B tem que passar por aqui. Este B1 não muda com a inversão. E ela tem que passar pelo centro de inversão. Então, a circunferência vai ter que passar por aqui, por B1 e por O1. E, adicionalmente, a tangente em O1 tem que ser paralela com V. Então, este B1, O1 é diâmetro. E isso é verdade para os três lados. E essa história que contei é verdade para este lado, mas também é verdade para este lado e também é verdade para este lado. Então, a inversa de C é C', a inversa da reta B é B', a inversa da reta A é A'.
as 3 passam pelo centro de inversão, E o ponto de contato. pelos pontos de contato, e as 3 têm o mesmo raio. Na verdade, qualquer reta tangente, né? Aí vai ter essa mesma propriedade. Claro, Né? claro. Mas demora um tempo em processar toda, a se acostumar com toda essa informação. Uhum. Pessoal, acho que já deu meu tempo. Se alguém tiver perguntas, Ô, professor, sim, seria interessante aí na segunda parte, o senhor está construindo aí essa inversa para a gente ver, mesmo que seja um caso simples, de uma circunferência com a reta tangente, a inversão, está construindo ali para a gente olhar no passo a passo, né? certo. Se não tiver outras apresentações, eu faço sim. Mais alguma pergunta? Pessoal, então vamos fazer uma pausa aí e aí a gente volta às 5 horas. O Obrigado, João estava acompanhando aí. O João chegou aí. Obrigado pela presença. Obrigado. Eu estava terminando uma aula. Tranquilo. Fazendo... Valeu. Falou, até mais. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Até mais. Então, aí a gente volta às 5, pessoal. Tchau, até daqui a pouco. Tchau, até mais. Vou fechar aqui, pessoal.